Pronto, já tá gravando. Aí, ó, inclusive Olá, isso aí já gravou. saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo bem interessante com você aí de casa. Hoje eu e o grande professor Vinícius Guinanti. Dá um alô para eles aí, professor. Fala, concurseiro, beleza? Professor Vinícius Guinanti aí na área. Hoje, juntamente com o professor Evandro, para bater um papo aqui com vocês, trazer algumas novidades aí do nosso curso e eu espero que vocês gostem aí. Vamos lá, professor. É isso aí. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da nossa forma de trabalho, da nossa aula que nós chamamos aí a nossa aula presencial à distância. Por que aula presencial à distância? Porque é o seguinte, meu amigo, através desse sistema você consegue assistir a aula simultaneamente, a aula ao vivo. Então, no mesmo momento que ela está acontecendo, você participa da aula, você consegue tirar as suas dúvidas naquele exato momento com o professor. Então não tem que ficar esperando responder dúvida, não. Você já vai lá e tira a dúvida com o professor, ouve a dúvida dos colegas. E olha que interessante. Professor, mas eu faltei, eu tinha um compromisso, eu não consegui assistir a aula naquele dia. Você consegue, meu amigo, assistir a gravação da aula. Então olha que interessante. Você tem um formato quase que presencial e ainda tem a possibilidade de assistir a gravação daquela aula, caso você não consiga participar. Nossos alunos têm gostado muito aí desse formato e eu tenho certeza que você vai gostar também. Então hoje o evento ele está sendo feito dessa maneira para que você possa compreender como é feito essa nossa forma de trabalho, que é o ensino presencial à distância. O professor Vinícius Guinanti está participando aqui junto com o professor Evandro Musi para demonstrar como é feita essa interação, como que o aluno pode tirar as dúvidas e tudo mais. Claro, muito do que ele vai falar aqui, vai perguntar, ele já tem aí o conhecimento, mas vai trazer aí essas dúvidas para demonstrar para você como é possível essa interação entre os alunos, entre o professor. É uma forma bem bacana de você se manter antenado, de você estudar e de você aí não parar de correr atrás dos seus objetivos. Vamos para a aula, então? Vamos lá. Professor, se tiver alguma dúvida aí, manda aí, tá certo? Eu sei que suas dúvidas você já vai ter aí, né, a resposta delas, mas manda aí para o pessoal ver como é que funciona a interação, tá? Só rapidinho aqui, o Evandro, vale ressaltar, né, que hoje eu vou interagir aí como aluno, né? Então, basicamente, eu vou fazer o seu papel aqui que está aprendendo, né? Então, qualquer dúvida que surgir aqui, eu posso perguntar a qualquer momento, né? Inclusive, na nossa plataforma online, né, para você que vai assistir a aula gravada, você também consegue nos mandar a sua dúvida, por exemplo, via e-mail, via chat, tá? Né? Tudo isso tem uma possibilidade. Ou então, por exemplo, se você não quiser aparecer aqui na câmera, não quiser ligar o seu microfone, também não tem problema nenhum. O Zoom, ele também tem a possibilidade de você interagir via chat. Então, você pode escrever a sua dúvida ali para o professor, tá? Inclusive, você pode mandar a dúvida para todo mundo, ou então você pode mandar a sua dúvida só para o professor, né? E aí ninguém vai conseguir ver quem é que está mandando aquela dúvida. Isso é muito bom para quem tem, né, ali um pouco de vergonha, né, um pouco tímido, não gosta de aparecer. Você pode escrever ali diretamente para o professor. Isso é muito legal. E aí o professor responde ali a sua dúvida sem que você seja identificado e tranquilo, aula que segue. Então, essa aí mais uma vantagem de você estar com a gente aqui online, né? Online e presencial e à distância aí pelo Zoom. Então, agora eu passo a bola para o professor Evandro e vamos começar aí uma aulinha excelente de Direito Constitucional. Manda ver aí, professor. Vamos lá então, é isso aí, bem lembrado, professor. Vamos lá então, vamos falar aqui um pouquinho de direito constitucional. Primeiramente aí, você está vendo aí, conheça, né, o nosso curso extensivo é justamente para que você conheça o formato aí de trabalho do nosso curso regular, do nosso curso extensivo. Vai vir o curso de manutenção aí também nesse mesmo formato, para você ver como funciona, para você ver como é bem interessante. Vamos então para a matéria, vamos lá, olha só. Deixa eu avançar aqui, deixa eu ver. Bom, se você ainda não nos segue nas redes sociais, inscreva-se aqui no canal, siga-nos no Instagram, acesse o site do qualisconcursos.com.br, que lá você vai obter uma série de materiais gratuitos. Sim, gratuitos, meu amigo. Então vai lá e pega lá maiores informações. Vamos lá então. Hoje eu vou falar um pouquinho, não é a primeira aula do nosso curso regular, tá? Mas é um tema bem importante aí, que são os direitos e garantias fundamentais. Bom,
Quando você fala em conceito, o que é uma Constituição? Uma Constituição tem diversos conceitos, mas historicamente foi se construindo o seguinte conceito, que a Constituição ideal é aquele documento escrito que possui uma estrutura de modo a organizar o poder público, a administração pública, documento este que traz a separação dos poderes, legislativo, judiciário, executivo e assim por diante, e é aquele documento que também traz direitos e garantias fundamentais ao cidadão. Veja que a Constituição Federal do Brasil ela tem mais disposições do que somente isso. Né? Tem normas que são formalmente constitucionais, mas não são materialmente constitucionais, conforme a gente estuda um pouquinho aí quando a gente fala de classificação de constituições. Mas, enfim, os direitos e garantias fundamentais, o que são? Os direitos e garantias fundamentais nada mais são do que direitos e garantias. Eu já vou falar um pouquinho essa questão, se tem diferença entre um ou outro ou não. Por enquanto, vamos tratar aqui como sinônimos, mas tem doutrinadores que não o veem como sinônimos, tá? Deixa eu já vamos entrar um pouquinho no mérito sobre isso. É o seguinte, direitos é aquilo que a pessoa tem e que deve ser respeitado, tá? Então, aquilo que ela tem para poder exercer, para poder ter ali uma liberdade, para poder ter ali, por exemplo, o direito de propriedade, o direito à vida, o direito ao trabalho, são todos direitos das pessoas. Já as garantias fundamentais têm mais a ver com o modo de utilização, vamos dizer assim, a possibilidade da pessoa usufruir de um direito. Eu tenho doutrinadores que vão estabelecer essa diferenciação, mas por enquanto vamos entender aqui que o direito é aquilo que a pessoa tem para poder exercer algo, um benefício para ela, vamos dizer assim, e a garantia é o mecanismo que vai possibilitar a essa pessoa exercer esse benefício, usufruir ou não, se ela quiser, deste direito. Tranquilo? Então veja que os direitos e garantias fundamentais, eles nada mais são do que direitos e garantias que vão permitir a pessoa ter uma vida digna, ter uma existência digna, participar da vida política da nação. Então, existem uma série de direitos e garantias fundamentais. Professor, são só os do artigo 5º da Constituição Federal? Não, não. Aqueles direitos do artigo 5º da Constituição Federal, na verdade, eles são apenas direitos e garantias individuais e coletivos. Vai vir o espirro. Opa! Saúde! Valeu, professor. Então é o seguinte, veja, os direitos e garantias, então, fundamentais ali do artigo 5º são apenas os direitos individuais e coletivos. Nós temos os direitos sociais, nós temos os direitos políticos. Então, tem essa divisão, você consegue perceber pela própria Constituição Federal. Porque tem lá direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, e são só esses que estão na Constituição, professor? Não. O próprio artigo 5º da Constituição Federal, acho que é o parágrafo 2º, se eu não estou enganado, ele vai dizer que os direitos e garantias fundamentais não são somente estes que estão definidos no texto da Constituição Federal, que poderão existir outros direitos e garantias não necessariamente previstos no texto constitucional. A exemplo da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. É um tratado internacional que foi internalizado nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º, quer dizer, tem status de emenda constitucional esse tratado, então ele tem peso, tem status de Constituição, e ali tem uma série de direitos que não foram previstos exatamente aqueles direitos no texto constitucional, e que estão tendo hoje um status de direitos fundamentais, tendo em vista que tratam sobre direitos humanos e ainda por cima foram aprovados no mesmo molde que uma emenda constitucional, então tem status de norma constitucional. Vamos ver o que o professor colocou aqui no material. Olha só. Já vimos que na concepção ideal de Constituição, né, claro, para quem assistiu aí a nossa aula sobre conceito de Constituição e assim por diante, esta deve prever os direitos de defesa do indivíduo contra o poder do Estado, que são os chamados direitos fundamentais. Porém, modernamente, se admite que estes vão muito além dessa limitação,
abarcando também o direito a uma vida digna e com plena participação na vida política da nação. Então veja que os direitos e garantias fundamentais não são somente direitos que vão impedir o Estado de abusar do cidadão, entende? Olha, Estado, você não pode fazer escravos. Olha, Estado, você tem que respeitar a vida das pessoas. Não é só isso. Os direitos, a gente vai ver que eles têm diversas dimensões. Normalmente isso você estuda dentro dos direitos humanos, as gerações de direitos humanos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente com você, tá bom? Então veja, grave isso por enquanto. Os direitos e garantias fundamentais, então, são direitos e mecanismos que permitem ao cidadão ter uma vida digna, ter uma existência digna, participar da vida política, ter um mínimo de existencialismo, tá certo? Veja que a nossa Constituição Federal, ela consubstancia que os direitos fundamentais são de eficácia imediata. Por quê? Você estuda esse tema com um pouquinho mais de profundidade quando nós falamos da classificação das normas constitucionais. Tá lembrado? Normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. Professor, não sei. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu gravei esse vídeo, o professor Gustavo também tem lá um eventozinho falando sobre esse tema. Então é bem bacana. A gente tem a classificação da Maria Helena Diniz, tem a classificação do José Afonso da Silva, tem a classificação do Rui Barbosa, dentre outros doutrinadores. Então tá curioso? Vai lá no vídeo, tá certo? E assiste aí esse evento bem bacana que foi feito para você entender um pouquinho mais sobre a classificação das normas constitucionais. Então, as normas de classificação imediata, né, as normas constitucionais que se encaixam nessa classificação de eficácia imediata, seriam aquelas normas de eficácia plena, né? Podem ter também ali as normas de eficácia contida, só que as normas de eficácia contida podem ter o seu alcance restrito, seja pela própria Constituição, ou seja por uma norma infraconstitucional, tá bom? Mas resumindo, a aplicação então é imediata, a aplicação dos direitos e garantias fundamentais. Isso está previsto também lá nos parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, professor, direitos e garantias fundamentais são sinônimos? Como eu já falei aí um pouquinho para você, na verdade, alguns autores costumam tratar como sinônimos, mas tem aí uma diferenciação entre eles, né? Olha só a definição que eu coloquei no seu material. Alguns autores fazem a diferenciação entre direitos e garantias fundamentais, afirmando que aqueles, ou seja, os direitos, prevêem a proteção do indivíduo contra o arbítrio estatal. E estas, ou seja, as garantias, provêm meios ao exercício destes direitos, mormente quando violados, tendo assim um caráter instrumental e assecuratório. Ou seja, como eu disse para você, os direitos então seriam essas formas de impedir o Estado abusar da vida do cidadão. Só que hoje não é só isso, né? Porque essa classificação se enquadraria mais na primeira geração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Só que hoje nós temos direitos de segunda, de terceira, de quarta, até autores que vão falar até a sétima ou mais gerações de direitos humanos. Provavelmente as que mais caem são as 3 primeiras gerações, né? Mas essa questão, então, de impedir o abuso, né, em relação ao cidadão, de proteger o cidadão contra o arbítrio, contra o abuso estatal, se enquadra normalmente ali na primeira geração dos direitos humanos. Então, hoje, os direitos vão além disso, os direitos fundamentais. Englobam uma vida digna, englobam a participação na vida política. Então, a gente pode entender tudo isso como dentro do direito. Então, resumindo, o direito aí seria, podemos dizer assim, os direitos fundamentais, mecanismos que impedem o arbítrio estatal em relação ao cidadão, que possibilitam uma vida com igualdade, que protegem direitos que pertencem a toda uma coletividade. Para quem já estudou as gerações dos direitos humanos, para quem já estudou, você está percebendo que a gente está trabalhando com as gerações aí também. Os assuntos estão relacionados, meu amigo. Não adianta você estudar o direito como uma ciência isolada. O direito ele vai se relacionando. E quanto mais você vai estudando, mais você vai conseguindo entender essas diversas ramificações de uma maneira mais unificada. Principalmente o direito constitucional, né? Que é a base de todo o nosso arcabouço jurídico, que é a base de todo o direito, vamos dizer assim. Tá? Então, veja. Giovanni, Pois não, pode falar.
Eu mandei uma perguntinha para você no chat. Poderia dar uma olhadinha, por favor? Deixa eu ver aqui. Pode falar a pergunta aí, Vire? Pode falar a Tá assim, pergunta, é melhor. Ah, tá assim. O senhor poderia dar um exemplo prático da diferença entre direitos e garantias? Por exemplo, né, vamos pegar aqui o direito de liberdade, né, digamos assim. Então, liberdade é o direito de ir e vir. Então, uhum, caso a minha liberdade esteja ameaçada, eu preciso de uma garantia para garantir esse direito. Qual que seria a isso. garantia adequada para que eu possa garantir o meu direito de liberdade de ir e vir? O que eu poderia utilizar para garantir isso? Boa, achei a pergunta aqui no chat. Professor, o senhor poderia dar um exemplo prático? Boa. Boa pergunta. É o seguinte, vamos lá, nós temos a liberdade de locomoção, então, tá? Nós temos a Isso, própria melhor, né? Constituição. Isso. Não, perfeito a sua colocação. A Constituição Federal, ela fala que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Então, as pessoas podem, desde que não estejamos aí vivenciando um estado de guerra, nós podemos livremente transitar no território nacional com os nossos bens, sair dele e entrar nele, né, respeitados aí algumas condições, desde que não estejamos em tempos de guerra, é livre essa locomoção dentro do território nacional. Só que será que pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa ser presa injustamente? Com Pode, certeza. pode acontecer. E às vezes a gente vê isso acontecer. A gente imagina que o Estado ele não vai errar, mas por vezes ele comete erros sim. Acontece. Acontece, exatamente. E aí é que se. Olha como os assuntos não se relacionam. E aí é que se fundamenta a teoria da responsabilidade civil objetiva, que é a teoria do risco. O Estado pode causar um dano a um cidadão, a um particular, sem necessariamente ter a intenção de causar aquele dano. Pode acontecer. Então, resumindo, nós temos esse direito de locomoção, esse direito de circulação no território nacional, só que você pode ter esse direito cerceado. Um agente policial, por exemplo, pode vir e lhe prender, achando que você cometeu algum crime que está ali dentro de um flagrante delito, por exemplo. E aí, como que você vai ter reconhecido a sua liberdade de locomoção? Qual que é o remédio constitucional para que você consiga se locomover dentro do território nacional? Responde aí, Vinícius. Seria Habeas então. data, qual? Pode falar. Habeas data, habeas corpus ou mandado de segurança? Provavelmente seria aí o habeas corpus, correto? Perfeito, é isso aí. É o habeas corpus, né? Porque o habeas data é para acesso à informação ou retificação de informações. O mandado de segurança, você vai entrar quando você tem um direito líquido e certo, que é uma medida residual, então quando não é amparado por HC ou por HD, e esse direito está sendo autorizado por uma autoridade administrativa, e o habeas corpus, que é o remédio constitucional que visa resguardar a sua liberdade de locomoção, muito utilizado aí pelo sistema, os detentos dentro do sistema penitenciário, porque eles estão com a sua liberdade de locomoção ali, em algumas situações, né, ou enfim, dentro da visão deles ali, sendo cerceada essa liberdade de locomoção. Respondido? Perfeito, excelente, isso aí. Bacana. Bom, vamos continuar então lá. Então você compreendeu que o direito é isso, né? Tem mais a ver com essa questão material mesmo, enquanto que as garantias têm mais a ver com uma questão formal, com uma questão, vamos dizer assim, quase que processual, né? Então é um instrumento, é algo que vai assegurar o exercício de um direito. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, deixa eu passar para frente, vamos para o próximo slide. Geração dos direitos fundamentais, também aí chamada da evolução histórica. Meu caro amigo, hoje fala-se em sétima, tem doutrinadores que falam até em oitava geração de direitos humanos. Bom, claro, isso você estuda com maiores detalhes dentro dos direitos humanos, mas é importante para você já ter aqui algumas noções. Veja, meu amigo, que é muito comum que haja a cobrança em prova das 3 primeiras gerações de direitos humanos. Embora existam outras, hoje até a 4ª geração começa a aparecer um pouquinho mais em prova, tanto que eu até trouxe para você aqui alguma definição. Mas se você quiser aprofundar mais isso, vai lá dar uma olhadinha dentro dos direitos humanos que você vai encontrar diversas gerações, tá? Mas vamos falar aqui dessas 4 primeiras gerações, tá?
Veja, nós temos aqui, até para você lembrar das 3 primeiras gerações, é só você lembrar do tema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E é isso que o professor trouxe no materialzinho. Vamos ver as definições e eu já te explico. Olha só. Embora hoje se fale de direitos fundamentais de até 7ª geração, a doutrina tradicionalmente identifica 3 gerações ou dimensões de direitos fundamentais, de acordo com a sua evolução histórica, baseando-se na teoria das gerações dos direitos fundamentais aventada pelo professor e jurista alemão Karol Vasak. A partir da 4ª geração, começa a haver divergência entre os constitucionalistas, seja sobre sua existência, seja sobre o seu conteúdo, sendo por isso quase nunca cobrados em provas de concursos, que costumam normalmente cobrar até a 3ª geração, né? Como eu disse, a teoria de Vasak. Ainda assim, apresentam-se 4 primeiras gerações ou dimensões. Bom, vamos lá. Primeira geração. Aqui tem que memorizar, não tem como. A primeira geração de direitos humanos são aí os chamados direitos de liberdade. Por isso eu falei para você lembrar do tema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Você já lembra das 3 primeiras gerações. Então, os direitos de primeira geração são conhecidos como os direitos de liberdade, ou ainda chamadas de liberdades negativas, liberdades clássicas, liberdades formais. Diz respeito aos direitos civis e políticos. Então, os direitos de primeira geração, eles impõem limites ao arbítrio estatal. Então, é uma forma de limitar o poder do Estado em relação à atuação na vida dos particulares. Então, o Estado não pode ultrapassar determinados limites. Olha, Estado, você não vai colocar ali penas de caráter perpétuo. Olha, Estado, você não vai colocar penas cruéis. Você não vai poder praticar a tortura. Tá entendendo? Então, são liberdades negativas. É o que o Estado, vamos dizer assim, não pode fazer. É algo que ele tem que respeitar e não pode ir além daquilo. Então, são os chamados direitos de primeira geração. E é o que eu trouxe aqui para você na definição. Vamos ver junto comigo. Então, são os direitos civis e políticos, constituem as liberdades negativas, clássicas ou formais, constituem limites à ingerência do Estado na vida privada, estão ligados fundamentalmente à liberdade do indivíduo. Memoriza isso. Direitos civis e políticos. Por quê? Muitas vezes a organizadora ela pega os direitos sociais, os direitos culturais, né? São lá os direitos de segunda geração e vai dizer que são de primeira geração. Então você tem que memorizar qual direito está em qual geração. Claro, tem que entender o conceito, como eu te expliquei, mas você precisa memorizar quais são os direitos que estão aqui em cada geração, em cada dimensão. Os direitos de segunda geração, então lembra, liberdade e igualdade. Os direitos de segunda geração têm a ver com igualdade. Então, aqui já não é mais uma liberdade negativa. Aqui é uma liberdade positiva. Por quê? Aqui não é o Estado tem que se abster. Aqui o Estado ele tem que atuar. Então, os direitos de segunda geração, o Estado, ele vai ter que fornecer, ele vai ter que fomentar. Por exemplo, nem todos têm a mesma situação financeira, não é verdade? Tem pessoas que, pode ser que seu vizinho consiga pagar a melhor escola particular, a melhor faculdade para o filho dele. E pode ser que o vizinho do lado não. Tá? Então, veja. Agora, só porque o vizinho do lado não tem condições de pagar uma escola privada para o seu filho, a criança vai ficar sem estudar? Não. O Estado vai fornecer a educação. O vizinho tem condições de pagar o melhor seguro-saúde, o melhor plano de saúde do mercado. Paga lá R$4.000 por mês de mensalidade, R$3.000 por mês. O outro vizinho tem condições? Não. Então, por conta disso, ele vai ficar sem cuidar da sua saúde? Não. Hoje no Brasil ele cuida através do Sistema Único de Saúde. Né? Se é bom ou ruim, a gente deixa essa conversa aí para outra hora. Mas ele consegue. Né? O modelo de Estado que nós adotamos aqui no Brasil é o denominado Welfare State, que é o modelo do bem-estar social. Ou seja, aqui você consegue ter diversos direitos reconhecidos. Educação, saúde, segurança. E tudo isso é caro, sem dúvida nenhuma, manter. Por isso que a nossa carga tributária ela é relativamente alta.
porque gasta-se muito para isso. A pessoa que não tem condições de prover o seu próprio sustento, o poder público vai lá dar uma ajudinha para ela, não é? Através de diversos programas. Você tem lá programas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social para as pessoas com deficiência que não têm renda, ganham lá um salário mínimo, né? O LOAS. Você tem lá a pessoa também que não, o idoso que não tem renda e que precisa sobreviver. Então, a gente tem diversos mecanismos para garantir a existência, ao menos digna, né? Eu sei que é muito complicado isso, né? Falar que um salário mínimo garante uma existência digna, que a gente sabe que é difícil, né? Difícil sobreviver com um salário mínimo, principalmente dependendo da região que você mora. Dependendo da região, um salário mínimo não paga nem aluguel direito. Tá? Então a gente sabe que é muito difícil, é muito complicado, mas aí já entra numa questão que vai mais além do que simplesmente respeitar os direitos, mas uma questão de possibilidade também, né? A gente não tem como colocar um salário mínimo de 2, 3, 4 mil reais por mês, porque né, o sistema não comporta isso, o poder público não tem orçamento para isso, as empresas muitas vezes não têm condições de pagar salários como esses, então a gente acaba recaindo em outras searas aí. Mas, voltando aqui para o tema da aula, os direitos de segunda geração, então, vamos para o material, olha só, direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. Então, também, de certa maneira, impõe limites ao Estado, contudo, buscam garantir uma existência digna, uma existência a esses cidadãos. Então, são as chamadas liberdades positivas e podem ser associados à igualdade. Então, lembra, liberdade, primeira geração, igualdade, segunda geração, terceira geração, fraternidade. Veja, aqui quando nós falamos em fraternidade, nós estamos nos referindo àqueles direitos, aqueles poderes que pertencem a uma coletividade. São os denominados direitos difusos. Né? Por exemplo, quem tem direito à paz? Ora, todos nós, né? Só vai explicar isso para o seu esposo ou para a sua esposa. Nem pode entrar nesse mérito, senão você já dorme no sofá, né? Isso não dá certo. Mas veja, todos têm direito à paz. Eu, você, a esposa ou o esposo também tem direito à paz. Todos nós temos. Então, é um direito que não pertence somente a um ou somente a outro, não é? O direito ao progresso, o direito ao meio ambiente equilibrado. Será que sou só eu que tenho direito a ter um meio ambiente equilibrado? Não. É eu, é você, é aquela criança, é aquele idoso, entende? São os direitos difusos, não pertencem somente a uma pessoa. Por isso, fraternidade, porque pertence à coletividade como um todo. Então você entendeu já o lema da Revolução Francesa trazido aqui para dentro das dimensões dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Vamos ver a definição que o professor colocou, olha só. Materializam poderes de titularidade coletiva, cujo exercício e benefício não se atém ao bem do indivíduo somente, mas de toda a coletividade, os interesses difusos. Exemplo, direito a um meio ambiente equilibrado, progresso, a paz, por não tutelarem direitos individuais nem de uma coletividade específica, estão ligados ao ideal de solidariedade ou fraternidade. E os direitos de quarta geração. Como eu falei, tem até mais, mas vou falar rapidinho aqui sobre eles. Normalmente o que cai mais são os direitos de até a terceira geração de direitos, tá? Então, os direitos de quarta geração compreendem direitos à democracia, informação, pluralismo para uns e os direitos relativos à biotecnologia, manipulação genética para outros. Então, tá vendo que aqui já não tem muito um consenso na doutrina, por isso eu não vou nem entrar muito nesse mérito e ainda quem dirá passar para as outras gerações. Mas as 3 primeiras gerações você tem que memorizar, que costuma aí ter uma certa incidência em prova. Tá bom? Outra coisa, a relatividade dos direitos fundamentais. Será que existe um direito absoluto? É complicado isso, né? É complicado falar em direito absoluto. Por quê? Entenda uma coisa. Os direitos, deixa eu tentar desenhar com isso daqui para você entender. Vamos lá. Olha só. Vamos tirar aqui. Só não pode derrubar nada, hein, professor? Vamos lá. Imagina aqui, essa bolinha aqui, olha só, é um direito. Aí, vamos ver, a gente vai pegar outro direito agora. Olha só, perceba.
Aqui é um direito, aqui é outro. Então, ou seja, aqui é o direito do professor Vinícius, aqui é o direito do professor Evandro. Aí a gente vai fazer uma outra bolinha aqui, olha só. Aqui é o direito do professor Eduardo Nilma. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte. Imagine se aqui fosse o direito do professor Vinícius e aqui no meio, atravessando, ó, olha a interseção, o direito do professor Evandro. O que aconteceria aqui? Aconteceria muitos problemas. Por quê? Nessa interseção, muita coisa ia acontecer. Como assim, professor? Vamos lá. A quem pertence aquele direito? A mim ou a ele? Por isso que nós costumamos dizer que um direito vai até onde começa o direito do outro indivíduo, do próximo. Isso tem todo sentido. E aí é quando acontece essa interseção de direitos que muitas vezes nós vamos até o Poder Judiciário para resolver aquela lide, para resolver aquele litígio. Porque as pessoas por si só não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo entender até onde vai o direito do próximo. E aí ela entende que é seu direito, entra naquela briga e entra no Poder Judiciário para resolver aquilo. Tá certo que o judiciário também pratica atos de justiça graciosa, mas a maior parte aí é a justiça contenciosa mesmo, que vai lidar com litígios, que vai lidar com lides, tá? Bom, mas o que eu quero te dizer com isso? Que não existe um direito absoluto. É muito complicado você falar direito absoluto. Veja, os direitos fundamentais, eles podem e são relativizados. Vamos entender uma coisa? Vamos lá. O direito à vida. Será que o direito à vida é um direito absoluto? Nem o direito à vida é. Por quê? Porque no Brasil tem pena de morte. Nossa, professor, que absurdo, tem. Em tempos de guerra declarada, o Brasil pode praticar a pena de morte. Professor, se não tiver a guerra declarada, aí pode, aí não. Porque nós assinamos um tratado internacional, um tratado de direitos humanos, que ele se comprometeu a não aumentar as hipóteses de aplicabilidade da pena de morte. Então, hoje, se o Brasil quiser colocar a pena de morte para além da situação de guerra declarada, ele pode? Não. A não ser que ele faça aí uma nova Constituição, ele rompa com esses tratados internacionais aí que ele assinou, e a coisa não é tão simples assim, né? Vou romper com o tratado, né? É meio complicado isso, porque aí você vai começar a ter interferências da comunidade internacional, aí começa a ter uma série de coisas. A coisa não é tão simples assim, né? Então, colocar a pena de morte hoje no Brasil, para além dessa situação de guerra declarada, com o nosso sistema jurídico atual, não é possível, né? Porque a gente vai ter que respeitar esse tratado que o Brasil assinou. Então, tá vendo? Até o direito à vida pode ser relativizado. Será que o direito à propriedade pode ser relativizado? Você tem o direito de comprar um terreno, comprar uma fazenda? Tem. Só que e se aquele imóvel não preencher a função social? Ele pode ser desapropriado. Por exemplo, uma fazenda improdutiva pode ser desapropriado para fins de reforma agrária. Então, entenda que o direito ele é relativizado. Vamos lá, a inviolabilidade do domicílio. O domicílio é inviolável? Sim, o domicílio é inviolável. Só que, em caso de desastre, prestar socorro, flagrante delito, ou durante o dia, por ordem judicial, o domicílio pode ser violado. Então, entenda que os direitos fundamentais não são absolutos. Eles podem e são relativizados. Tranquilo até aqui? Professor, e com relação aos destinatários dos direitos fundamentais? A Constituição ela fala que o destinatário dos direitos fundamentais seria os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Só que a gente não pode fazer uma interpretação ipsis literis. A gente não pode fazer uma interpretação somente literal do texto da Constituição. Por quê? Imagine o gringo que vem aqui passar o carnaval no Brasil. Não é brasileiro.
não é estrangeiro residente no país. Quer dizer que ele pode ser morto a qualquer momento porque ele não tem direito à vida? Quer dizer que ele pode ser roubado a qualquer momento? E pode ser que ele pode ser agredido a qualquer momento? Não é bem assim, né? Tem que respeitar também esses direitos dele. Então, os direitos fundamentais têm como destinatários não somente aquelas pessoas escritas ali no texto constitucional. Não é só o brasileiro ou só o estrangeiro residente no país, mas também o estrangeiro não residente e até mesmo pessoas jurídicas. Sim, empresas, pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos fundamentais e utilizar os mecanismos para exercer esses direitos fundamentais, as garantias, como, por exemplo, a proteção à marca, o direito de resposta, dentre muitos outros direitos previstos no texto constitucional. Direito ao nome, a proteção do nome, os signos distintivos. Então, são direitos aplicáveis às pessoas jurídicas. Compreende? Agora, então, é claro que a gente tem que relativizar algumas coisas, né? Será que a pessoa jurídica tem direito à vida? Não, né, meu amigo? A vida é a gente aqui de carne e osso, né? A empresa não tem exatamente uma vida, né? É uma entidade, não vou dizer incorpórea, né? Porque pelo patrimônio, essas coisas e tal, mas não é uma pessoa física, né? Então a gente tem que entender mais ou menos como isso vai funcionar, mas na medida da sua aplicabilidade, os direitos fundamentais se estendem sim ao estrangeiro não residente e até mesmo a pessoas jurídicas. Tranquilo até aqui? É isso aí. Veja, nós temos lá, pelo texto da Constituição Federal, uma classificação dos direitos fundamentais. Então, nós temos aqui uma divisão, de acordo com a Constituição. Olha só o que eu coloquei aí. Nós temos lá, então, dentro da Constituição, os direitos e garantias individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos relacionados à existência e organização dos partidos políticos. Tudo isso, pela Constituição, são direitos e liberdades fundamentais e garantias fundamentais. Tá bom? Então, toma cuidado. Eu já vi uma questão um tanto quanto capciosa, mas não era difícil. A pessoa só tinha que prestar atenção no que ela estava lendo. A questão falava que os direitos e garantias individuais e coletivos, eu não lembro o texto exato da questão, mas ela dava a entender o seguinte, que os direitos individuais e coletivos eram todos os direitos fundamentais. Cuidado! Não é. Na verdade, nós temos essa divisão que o professor colocou aqui no seu material. Os direitos fundamentais têm toda essa divisão. Então, os direitos e garantias individuais e coletivos são direitos fundamentais? Sim. Mas os direitos e garantias individuais e coletivos não são todos os direitos fundamentais. Então, aqui é uma questão de gênero e espécie. Então, direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos e garantias individuais e coletivos são todas espécies do gênero direitos fundamentais. E vou além disso. Os direitos fundamentais não são somente estes previstos na Constituição Federal, de acordo com o que está escrito na própria Constituição Federal. Então, os tratados internacionais podem trazer outros direitos que não expressamente estão previstos aqui no texto da Constituição Federal. A gente já está finalizando a aula, tá? Só vou falar aqui rapidinho agora da igualdade e da legalidade. Vamos lá. Artigo 5º. Olha o que o artigo 5º da Constituição Federal fala. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vem lá o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, meu amigo, essa daqui é o nosso famoso princípio da igualdade. E a igualdade é a base de um sistema jurídico justo. A igualdade significa que as pessoas, elas devem ser tratadas como iguais, não importa se eu estou falando com um homem, não importa se eu estou falando com uma mulher. E aqui é claro,
que a igualdade ela é relativa. Isso já foi remontado aí por pessoas como, por exemplo, Rui Barbosa, dentre muitos outros que trouxeram uma definição de igualdade bem interessante. Né? E disseram o seguinte: a igualdade é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Por exemplo, para você que não tem nenhum tipo de deficiência, é muito simples se locomover no território nacional. Mas, professor, vai pegar lá o busão que eu pego? Aí já é uma outra história. Mas aí, meu amigo, ainda assim é muito simples. Ainda é muito simples. Pode ser cansativo, pode não ser cômodo, mas é simples. Por quê? Imagina o seguinte. Imagina, meu amigo, que você vai pegar, por exemplo, se você fosse uma pessoa com deficiência visual, você não enxerga, você tem lá a deficiência visual na cegueira total, não enxerga nada. Veja, imagine você atravessar uma rua. Parece uma coisa muito simples para você que não tem deficiência. Mas para uma pessoa com deficiência visual, não é tão simples assim, né? Por quê? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. Quantos sinalizadores, semáforos, farol, enfim, não importa a nomenclatura que você usar aí. Quantos desses você já viu que emite o sinal sonoro? Olha, eu conto nos dedos de uma mão as localidades que eu vi esses semáforos que emitem o sinal sonoro para ajudar a pessoa com deficiência visual. Vamos para outro exemplo? Você já pegou um trem, um metrô. Hoje em dia a coisa está um pouco mais acessível, né? Mas há pouco tempo atrás era muito comum, só existia escada. Ter um vão grandão entre o trem e a plataforma para embarque. Aí você imagina você ser uma pessoa com deficiência visual, você ser um cadeirante. Então, o que eu quero te dizer é que a pessoa com deficiência ela enfrenta diversos obstáculos. Isso não quer dizer que ela é uma coitadinha, não. Não, é uma pessoa como eu, como você, como qualquer um. Só que, é claro, dizer que ela não enfrenta obstáculos no exercício do seu direito fundamental é você ser cego para a realidade, é você não querer enxergar a realidade, porque ela enfrenta, sim, diversos obstáculos. Por isso que a lei ela vai dar um tratamento um pouquinho diferenciado à pessoa com deficiência. Justamente para que essa desigualdade que existe possa ser um pouco mais equilibrada. Então, é por isso que existem vagas de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência. É por isso que existe, muitas vezes, reserva de vagas para a pessoa com deficiência dentro do concurso público, dentro da seleção. Tá? É por isso que existe reserva, acho que é de 3%, se eu não me engano, de unidades habitacionais quando aquele empreendimento foi construído com recursos ou financiado com recursos ou construídos através de programas habitacionais públicos, justamente para que haja uma igualdade. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Entende? Então, essa é a igualdade que está estabelecida no texto da Constituição Federal. Agora, é claro que muitas vezes você tem que dar um tratamento diferenciado e existe uma razão de ser. Imagine o seguinte, imagine um concurso para a contratação de agente penitenciário em uma prisão masculina. E aí, vamos contratar só homens. Olha, faz um certo sentido. Assim como contratar mulheres para o presídio feminino, né? Faz sentido. Faz. Né? Para se analisar se isso obrigatório, não teríamos que analisar outros sistemas jurídicos aí. Mas faz sentido, não vamos entender a princípio como discriminatório isso, né? Porque a gente sabe como funciona isso. Ao invés de manter a população carcerária, poderia aumentar a população carcerária, né? Imagina isso. Ou ainda, o serviço militar obrigatório para os homens e para as mulheres não. Mas isso são situações que a própria Constituição Federal traz. São situações que a própria Constituição Federal permite que aconteça. Isso não é uma discriminação arbitrária, isso não é uma discriminação injustificada. Ou ainda, pagamento de determinados benefícios a pessoas que são reconhecidamente pobres, que não têm como prover o seu próprio sustento, recebem lá um benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, né? Não é uma discriminação arbitrária e injustificada, tem um sentido de ser e a Constituição permite. Então,
é aquilo que é que eu falei para você, os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Tranquilo até aqui? Tranquilinho? Vamos seguir aqui? Vamos seguir? Vamos lá. Princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui a legalidade ela pode ser vista sob duas... Não essa legalidade, né? Mas a legalidade em si, ela pode ser vista sob duas óticas diferentes. Uma coisa é a legalidade aqui do artigo 5º, inciso 2. Outra coisa é a legalidade do artigo 37 da Constituição Federal. Essa legalidade aqui significa o quê? Olha, faz o que tu queres, desde que não seja proibido. Pode fazer o que você bem entender, desde que a lei não proíba. Já a legalidade aplicada ao servidor, à administração pública, aquela legalidade do artigo 37 significa outra coisa. Olha, só faz o que está na lei. Então é quase que sentido oposto, vamos dizer assim, né? Então essa legalidade aqui é a legalidade aplicada ao cidadão, aplicada ao particular. Ele pode fazer o que ele bem entender, desde que a lei não proíba. Então isso é o denominado império da lei. A lei vai dizer o que as pessoas vão fazer ou deverão deixar de fazer. Compreende? Isso tem que estar definido em lei para impedir aí um regime absolutista, para impedir aí um abuso, para impedir aí que houvesse aí uma certa opressão por parte dos governantes em relação à sociedade. E aí, lei aqui, nós devemos entender como gênero. Não é lei em sentido estrito, mas lei em sentido amplo. Então, quando nós falamos aqui que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não é virtude de lei, aqui o termo lei nós vamos entender no seu sentido amplo. Então, engloba emenda constitucional, engloba lei complementar, engloba lei ordinária, engloba lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções. É claro, para algumas coisas existe o princípio da reserva legal. Então, em algumas situações, nós precisaremos de lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. Ou seja, aquela lei que passa pelo devido processo legislativo e que é aprovada pelo Poder Legislativo. Esse tema a gente estuda com um pouquinho mais de profundidade quando a gente fala de processo legislativo. É que nesse evento não dá para a gente ficar aprofundando tudo que é tema, né? Mas tem espaço, claro que tem, mas isso a gente faz dentro do nosso curso regular. Acompanha lá, pega informações no site do Qualis Concursos, tá? E você vai ver ali informações sobre o nosso curso extensivo, onde a gente trabalha esses temas com profundidade. Você vê que aqui o professor está só introduzindo o tema de direitos fundamentais. A gente está vendo basicamente um segundo inciso só do artigo 5º e olha o quanto de coisa a gente já veio tratando com você aí de casa, tá? Então, é como eu disse, lembra lá do princípio da reserva legal. Em algumas situações, nós precisaremos de lei em sentido estrito, ou seja, a lei que passa pelo devido processo legislativo e que é aprovada pelo Poder Legislativo, entende? Daquela lei que passa pelo devido processo que a própria Constituição prevê. E aí é o que eu coloquei aqui no material para você. Como o nosso tempo já está se esgotando, eu vou falar rapidinho aqui disso com você, que é o quê? A diferenciação entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal, tá? Vamos ver o material, olha só. Embora a maioria utilize os conceitos como sinônimos, outros, como Alexandre de Moraes e José Afonso da Silva, os distinguem. De acordo com eles, o princípio da legalidade seria mais amplo e envolveria todas as espécies normativas na Constituição Federal como vimos. Já o princípio da reserva legal ocorreria quando a Constituição reservasse o tratamento de determinada matéria à disciplina de lei formal, que é aquela aprovada pelo Poder Legislativo de forma solene. E excluiria, por exemplo, as medidas provisórias, as leis delegadas, como exemplo temos o inciso 39 do artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Quer dizer, então essa lei que vai definir o crime tem que ser lei no sentido estrito. Então aqui é o princípio da reserva legal. Tá entendendo? Então, resumindo, legalidade, olha, aplicada ao cidadão, você só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. O princípio da reserva legal é o quê? Aquele assunto só pode ser tratado através de lei em seu sentido estrito. Aquela lei que é aprovada pelo Poder Legislativo. Não basta um ato infralegal
para prever aquela conduta quando nós falamos em princípio da reserva legal. Tranquilo? Gostou? Se gostou, deixa o like, compartilha aí com os amigos. Quero convidar você para conhecer o nosso curso regular, conhecer o nosso curso de redação, conhecer o nosso curso de manutenção e de muitos outros que nós temos lá no site do Qualis Concurso. O professor Vinícius mesmo tem diversos cursos lá de informática para ajudar você na sua preparação e logo, logo vai ter muito mais. Quer falar alguma coisa, dar um oi para o pessoal aí, professor? Claro, vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, essa excelente aula. Isso com certeza ajuda não só a sua preparação, mas também para você ter uma ideia de como que funciona a nossa legislação, né? Você saber quais direitos que você tem, o que você pode, o que você não pode. E no mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, qualquer coisa você acaba sendo lesado ali, né? E além disso, né, falando agora um pouquinho da plataforma aqui, também excelente, né? Eu consegui até mandar algumas mensagens para você no chat privado, tá? Depois dá uma olhadinha aí. E tenho certeza que as pessoas podem trabalhar bastante com esse esquema aí, mandar no chat, ou então conversar aqui, e eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Beleza? Tá ótimo. Então, muito obrigado, professor Vinícius, que estava aí participando com a gente para demonstrar essa interação, como que é possível. Você viu que dá para tirar as dúvidas ali diretamente com o professor, seja falando, seja mandando mensagem. A ideia aqui é trazer isso para você de casa. A melhor forma, o melhor conteúdo. Porque a gente sabe que você precisa do melhor, precisa da melhor preparação para alcançar o seu sonho, para alcançar os seus objetivos. E nós aqui da Qualis Concursos não iremos medir esforços para isso, meu amigo e minha amiga. Então eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado e desejar a você aí de casa um excelente dia de estudo. Até mais e bons estudos! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.